Hoje a resenha é dupla e nós vamos falar sobre Agatha Christie. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal e hoje a resenha é dupla. Eu quero falar sobre dois livros da Agatha, O Morte nas Nuvens e Uma Dose Mortal. Li esses dois livros dentro do desafio Read Christie 2025, que é organizado pelo perfil oficial da escritora lá no Instagram. E aqui no Brasil, quem organiza ele é a editora LPM, então se você quiser pode participar também. É só seguir a editora que ano que vem o desafio vai acontecer de novo e todos os meses a editora posta o livro do mês e qual que é o tema que será seguido. Então, é só você seguir eles para entrar na brincadeira. O Morte das Nuvens, então, ele foi o livro do mês de julho e Uma Dose Mortal foi o livro do mês de agosto. Então eu vou começar conversando um pouquinho com vocês sobre o Morte nas Nuvens. Uma das coisas mais legais para mim do desafio tem sido o fato de que desde janeiro, todos os livros do desafio para mim foram inéditos. Eu não havia lido nenhum, então todos foram boas descobertas. Foi muito legal e tem sido muito legal ao longo desse ano ler os livros da Agatha que eu não tinha conhecimento e conhecer essas novas histórias e adentrar um pouquinho mais no mundo dela e dos personagens que volta e meia reaparecem nos livros. Começando então por Morte nas Nuvens, que foi originalmente publicado em 1935. E esse livro ele já traz uma coisa bem curiosa, porque ele traz uma investigação que acontece dentro de um espaço limitado, que é um avião. Pois é, em uma viagem de Paris para Londres, uma morte vai acontecer e adivinha quem é que tá lá dentro daquele avião? É óbvio que é o Poirot. Nesse trecho, então, uma senhora, ela vai ser assassinada e eles só vão descobrir isso quando eles pousarem em Londres. E ali dentro dessa cabine, desse pequeno espaço, existiam 11 pessoas, ou seja, 11 possíveis suspeitos. O Poirot, infelizmente, ele dormiu durante boa parte da viagem, porque ele tem um pouco de medo de avião, então ele até critica a si mesmo em certo momento, porque ele deveria ter prestado um pouco mais de atenção, só que ele não estava ali em condições de prestar atenção, porque ele estava, dormindo, tirando uma sonequinha. E quando eles chegam lá e começam a averiguar todo o espaço, eles descobrem uma zarabatana, ou seja, a arma do crime é totalmente fora do comum, nada que nenhum deles tenha visto. E a investigação nesse livro, ela se torna um pouquinho mais complicada, porque ela é uma investigação que vai envolver a polícia de Paris e a polícia de Londres, que vai ter que trocar informações para descobrir a verdade. Nós teremos um inquérito que acontece logo depois, e aqui entra um outro detalhe bem interessante da narrativa, é que os jurados consideraram o Poirot um possível suspeito. Claro que isso mexeu com os brios do nosso querido belga, ele ficou indignado em ser considerado um suspeito, logo ele, né? E a partir daí, ele vai tentar descobrir o que realmente aconteceu, porque ele não quer ficar com a sua reputação manchada, né? A reputação que ele vem construindo há tanto tempo. Então, apesar dele não ser o investigador desse crime, ele vai fazer as perguntas, as suas entrevistas, vai pra cá, vai pra lá, pra tentar colher todas as informações. E esse livro traz uma ideia que eu achei bem interessante, que o Poirot verbaliza ao longo da narrativa, que é o fato de que uma pessoa, quando ela é suspeita, mesmo que seja comprovada a sua inocência ao longo do processo, muitas vezes ela sofre as consequências negativas dessa aplicação. Então a gente vai ter ali alguns personagens que, por eles estarem naquele espaço dentro do avião, as suas vidas pessoais acabam sofrendo consequências no trabalho, na amizade. E o Poirot fala um pouquinho sobre isso, sobre como é importante que você consiga descobrir a verdade, até para poder libertar as pessoas inocentes. Eu já comentei nas resenhas anteriores aqui da Agatha que uma das coisas que eu mais gosto de reparar são questões sociopolíticas e econômicas do período em que o livro está sendo publicado, porque ela faz muito isso. Ela deixa entremear na narrativa algumas questões que eram reais, que estavam em voga naquele momento. Lembrando aqui que nós estamos em que ano? 1935. Vocês lembram o que estava acontecendo na Europa em 1935? A ebulição de algumas coisas que estava acontecendo? Pois é, isso se reflete, na minha opinião, no fato de Poirot ser considerado suspeito por ser estrangeiro. Essa é uma das coisas que dói no Poirot logo no início da história, que os jurados ingleses olham pra ele e dizem assim: não, só pode ter sido ele porque ele é um estrangeiro. Sendo um estrangeiro, ele não é confiável. Então tem essas pequenas pinceladas de crítica que elas acabam aparecendo na narrativa. Vou dizer pra vocês que nesse livro eu gostei muito mais do andar da carruagem do que o destino da carruagem. Eu curti a narrativa, gostei da maneira como ela desenvolveu
envolvida, do Poirot correndo pra lá e pra cá pra tentar inocentar a própria imagem. Mas eu acho que quando chegou lá no final e que a gente descobriu tudo que o assassino tinha feito, toda a encenação dele, eu achei muito exagerado. Vou dizer pra vocês, a pessoa realmente, assim, ó, inventou muita coisa pra atingir um objetivo que, na minha opinião, era muito mais simples ele ter feito de forma mais direta. Então eu gostei do final, mas eu não amei. Eu acho que eu gostei mais do livro em si do que da finalização. Agora nós vamos para um caso publicado em 1940, que é Uma Dose Mortal. Esse livro já começa também com uma cena inusitada, que é o Poirot indo ao dentista. Pois é, até o grande Poirot precisa fazer uma limpeza nos seus dentes de vez em quando, que é o que está acontecendo nesse momento. E ele, claro, um exímio observador das pessoas, ele chega lá, ele senta e ele começa a observar todo mundo que tá ali no consultório, vai vendo as pessoas e tal. E mal sabia ele que isso seria importante, porque depois um assassinato vai acontecer. Aliás, o dentista aparece morto e supõe-se que ele tenha se matado. E pouco tempo depois, um dos pacientes do dia aparece morto, envenenado provavelmente com adrenalina e novocaína, que são substâncias utilizadas pelo dentista. E aqui nós temos o inspetor Japp, que já é super conhecido para quem lê Agatha Christie, e o Japp logo diz: não, isso aqui foi um suicídio e uma morte causada pelo dentista. Então o dentista matou o paciente, ficou incomodado, sentiu remorso, né, e se matou. Mas o Poirot que tava lá, né, quando ele escuta isso, ele já fica com a orelhinha em pé, porque várias figuras importantes passavam pelo consultório desse dentista, várias figuras do alto escalão da política, inclusive, e há ali uma suspeita, talvez de uma conspiração política, de algo nesse sentido. Então o Poirot vai começar a fazer suas perguntas enquanto ele vai tendo aquela troca com o Jack. E o que eu acabei de falar pra vocês sobre o livro anterior? O que estava acontecendo na Europa em 1940? Também não preciso citar pra vocês, né? Esse livro, eu acho que ele deixa muito claro nas entrelinhas várias discussões e tensões políticas que estavam em voga naquele momento. Nós temos aqui vários personagens, alguns se consideram liberais, outros se consideram conservadores, e eles começam a falar sobre essa tensão política que existe dentro da Inglaterra nesse momento em relação a essas duas ideias diferentes. E como você tem aqui ministros, banqueiros envolvidos na narrativa, começa a se levantar a hipótese de que talvez tenha sido uma morte planejada, ou uma morte política, ou uma morte que envolve espionagem, que também faz todo sentido com o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Esse livro, na minha opinião, ele tem uma das finalizações mais interessantes do Poirot, que é um diálogo que ele tem com o assassino, ou com a assassina. Ele vai sentar com esse personagem lá ao final, eles vão ter uma conversa, e é uma conversa que eu achei super interessante. E esse é um diálogo que eu acho que ele mostra um lado bem humanista do Poirot, porque ele tá conversando ali com esse assassino, que tem algumas ideias muito específicas, e o Poirot dá a entender que ninguém merece ser assassinado, não importa o que pense, a sua posição, ninguém deve ter a sua vida tirada por outro, simplesmente por um capricho. Isso não deve acontecer. E que ele, como um agente, né, como uma pessoa que busca justiça, precisa encontrar a verdade para todas as pessoas. Então eu achei uma finalização bem interessante. Eu acho que o Poirot, ele lança essa ideia e logo depois ele faz a sua saída triunfal, como ele costuma fazer. E eu achei que foi uma finalização que fechou bem o que nós temos aqui na história inteira. Agora eu quero saber de vocês se vocês já leram esses dois livros, se vocês têm interesse neles. Os links para os dois estarão aqui embaixo, tá? E já quero saber se vocês, quando leem livros, vocês reparam nessas questões do mundo real que muitas vezes acabam entrando nas histórias ou que os escritores costuram nas narrativas. Vocês têm o costume de prestar atenção nessas coisas? É claro que aqui, gente, eu estou fazendo algumas suposições baseadas no anos de publicação e no clima que eu senti, nos diálogos que eu senti. Mas eu acho que todo escritor é muito fruto do seu tempo e é muito difícil que a realidade, em vários momentos, não se intrometa na ficção. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esses dois livros da Agatha. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.